Acompanhe a leitura do texto. Nosso texto de hoje, então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, até o versículo de número 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Bom, nós estamos estudando esta primeira carta de Paulo aos Coríntios e nos deparamos então com esse texto das Sagradas Escrituras que nos traz verdades igualmente preciosas àquelas que nós vemos estudando até agora. Meus amados, eu quero introduzir este estudo com uma questão importante. Quando nós observamos as ideologias sociais, as ideologias políticas, nós percebemos que elas tratam ou tentam tratar dos problemas do ser humano de uma maneira equivocada, porque essas ideologias partem de pressupostos equivocados. Muitas delas partem do pressuposto de que o ser humano veio de um processo de evolução, outras partem do pressuposto de que Deus não existe, e assim por diante. Por isso, quando essas ideologias tentam tratar, ou tentam entender, ou tentam dar um diagnóstico para os problemas dos seres humanos, elas acabam falhando. E o que elas acabam fazendo muitas vezes, ao invés de resolver o problema, acabam dividindo as pessoas. Por exemplo, o marxismo, em suas mais variadas formas, acaba por dividir mulheres contra homens, negros contra brancos, ricos contra pobres. Claro, não queremos negar que existe sim uma opressão, que o ser humano oprime ao outro, de que existem muitos homens que oprimem as mulheres, inclusive deveriam ser presos aqueles que batem nas mulheres, não é verdade? Não queremos acobertar erro de ninguém. Não queremos também ignorar o fato de que muitos ricos exploram realmente os pobres. E não queremos negar que existe sim o racismo, nas suas várias formas. Mas uma coisa é a gente aceitar que existem essas coisas, estas opressões, estes erros. Outras coisas é tentar dar uma solução com uma teoria que não é bíblica e que acaba piorando, acaba jogando pessoas contra outras. Como eu disse, homens contra mulheres, uma raça contra outra, se é que a gente pode dizer que existem raças, né? Porque o ser humano é uma coisa só. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que as visões propostas pelos seres humanos não resolvem o problema do ser humano e acabam dividindo a sociedade. E nenhuma sociedade dividida consegue prevalecer. Quem disse isso? Não foi o coitado do Maciel, não, né? Quem disse isso foi quem? Jesus, foi o nosso mestre. O motivo pelo qual nós estamos aqui. Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma igreja, uma sociedade, uma família pode passar por diversos problemas, mas vai passar, e se passar, com muita dificuldade, se não houver união. Se a igreja estiver dividida, se a sociedade estiver dividida, se a família estiver dividida. Por que eu estou falando isso?
Por nenhum motivo. Estou brincando, claro, estou falando por isso por causa do texto, né? O nosso texto está falando exatamente desse assunto. Olha só, que maravilha, meus irmãos. Antes de entrar no texto, todavia, é bom a gente lembrar um pouco do que a gente vem estudando. O tema desta carta os irmãos podem responder? Algum irmão aí abençoado? Alguma irmã abençoada? Isso, né? A gente falou para os irmãos que é difícil estabelecer um tema só para essa carta, porque Paulo acaba falando de diversos assuntos, mas a gente pode resumir todos esses assuntos dentro dessa perspectiva. Paulo queria que os crentes, então, desenvolvessem um comportamento maduro. E veja, chegamos ao primeiro grande problema que Paulo vai tratar. Qual é o primeiro grande problema? Deixa eu ver, deixa eu testar minha caneta aqui hoje. Aqui, ó. Opa, aí, está funcionando, viu? Comprei pela internet, chegou. Né? Eu vou aposentar o Aleph agora. Estou brincando. E nós começamos a segunda parte desta carta. A primeira parte tem a ver com aquela introdução com a qual nós introduzimos a carta. E nós estudamos que o apóstolo Paulo começa com uma saudação e depois com uma oração. Essa primeira parte já passou. Agora nós adentraremos a segunda grande parte, que é o primeiro grande problema que Paulo vai combater, vai ensinar para que os irmãos, para que a gente possa estudar e naquele contexto para que os irmãos pudessem ali aprender. E esse problema é exatamente a divisão na igreja. Veja, todo esse trecho, capítulo 1, versículo 10, começa hoje, até o capítulo 4, versículo 21, Paulo vai introduzindo diversos tipos de ensinamentos para que aqueles crentes pudessem não se dividir mais. Paulo tenta tratar a raiz do problema, porque uma divisão, com certeza, acontece por uma falta de percepção daquilo que é mais importante. A primeira grande divisão dentro dessa segunda divisão é do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 3, versículo 9, onde nós vemos que o problema das divisões vem de uma percepção errônea da mensagem do Evangelho. Olha só que interessante, irmãos. Quando a gente não compreende o que é o Evangelho, nós acabamos por nos dividir por coisas efêmeras. E Paulo, então, dentro da perícope que nós estamos estudando hoje... Opa, acho que não foi ali. Acho que o Arthur está travando ali, só para eu não aposentar ele. Acho que é isso. Isso aí. Se travar aqui, você passa aí, tá, Arthur? O nosso trecho de hoje, como eu li, capítulo 1, versículo 10 até o versículo de número 17. E o tema desta perícope é exatamente esse, que a igreja de Corinto estava dividida por uma percepção errônea do Evangelho, como toda essa primeira grande parte, e por causa do abandono da centralidade da pessoa de Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, quando a igreja passa a não compreender o Evangelho, quando a igreja passa a não centralizar a pessoa de Cristo, ela começa a centralizar outras coisas. Ela começa a centralizar pessoas. Quando não centraliza o Evangelho, começa a centralizar ideologias, filosofias e outros tipos de pensamentos. E aí o resultado disso é o quê? União? O resultado é divisão. Exatamente. Como o tema é crescimento, e desenvolvimento de maturidade, nós não somos maduros ainda, então é importante a gente estudar o assunto, estarmos aqui, fazendo perguntas e tal, para podermos também crescer e aprender com essa carta, que é muito importante. Eu já aprendi bastante coisa já nesses dois estudos passados, né? E é muito bom, então a gente tem que se esforçar Para participar, né? não focar. Exatamente. Você me puxou um gancho aí de uma coisa importante. A gente tem que entender, irmãos, que o Evangelho
Cristo, quando ele deixa o Evangelho, ele forma os seus discípulos, ele deixa uma escola. E a igreja é uma escola. E em uma escola, se você faltar aí em muitas, né, os irmãos sabem aqui que dão aula, né? Se o aluno falta lá em muitas aulas, ele vai fazer a prova, ele não vai saber. A não ser que ele corra atrás lá do conhecimento daquelas aulas que ele perdeu. Mas às vezes a gente não encara a igreja assim. E por isso que a maioria dos evangélicos não sabe nada sobre o evangelho. Porque perde as oportunidades. Eu digo isso, irmãos, por experiência em outros lugares, porque em Juquiá eu estou começando ainda, né? Mas de pessoas ô pastor, eu tenho uma dúvida sobre o que o cristão tem que pensar a respeito do aborto. E a gente tinha tido uma aula sobre isso. É igual, imagine se um aluno fizesse isso na escola. Professor, eu tenho uma dúvida sobre isso. Oh, você faltou na aula tal? Vai lá no livro lá e volta lá, né? Então, eu costumo dizer que a visão cristã de mundo é igual a um quadro que é um quebra-cabeça. Que cada culto, cada aprendizado, cada leitura, você vai colocando uma peça ali. Depois você vai ter uma visão do todo. Desde que você coloque todas as peças nos seus lugares. Se a gente perder as oportunidades, a gente vai ter um cristianismo híbrido, misturado. Misturado com ideologias, misturado com outras coisas. E a gente não vai, então, ter uma visão cristã de mundo. É o que acontece no meio evangélico. Você pode perceber isso. O que acontece no meio evangélico é isso. 2 pontos. Primeiro, não é pregado o evangelho nas igrejas. Esse é um ponto. Estou falando das igrejas de uma maneira geral. Segundo, nas igrejas em que o evangelho é pregado, as pessoas não aproveitam a oportunidade para aprender. Aí a gente vê o resultado naquilo que é o Brasil, né? Tem um país que tem milhões de evangélicos que praticamente não faz muita diferença na sociedade. Então, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades, né? Vamos aproveitar para aprender. E hoje nós temos, então, uma peça desse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça aqui, esse quadro, é o quadro do problema da divisão. Através do estudo de hoje, nós vamos começar a entender o porquê que aquela igreja estava se dividindo. Bom, a nossa mensagem de hoje vai ter alguns pontos, pelo menos aí 3 pontos. O primeiro ponto é qual era o problema, como Paulo define este problema. O segundo ponto é como Paulo ele traz ali uma refutação, ele traz uma argumentação contra este problema. E o terceiro ponto, qual é a solução proposta por Paulo? Eu não coloquei na ordem que Paulo está falando, tá? Eu coloquei em uma ordem diferente, porque eu acho que é melhor para a gente entender. Mas veja, Paulo aponta o problema, é o que a gente vai ver agora. Depois Paulo faz a argumentação a respeito daquele problema, ele defende o evangelho, ele se defende, inclusive, e ele refuta o problema, corrige o problema, e depois ele vai dar a solução para aquele problema. Vamos lá então, meus irmãos? Então, agora o problema é definido como falta de unidade. Esse era, então, o primeiro problema que Paulo estava tratando na igreja. Bom, pode passar, que aqui eu já não estou mais conseguindo. Oi. A divisão não pressupõe união. Uma família pode ter sido sempre desunida. Entendeu? Para que haja divisão, não necessariamente significa que havia união. A divisão ela pode ser o primeiro passo, né? Assim como o contrário também é verdadeiro. Uma igreja que está unida não necessariamente significa que ela precisava ser desunida antes. Então, mas dentro desse contexto de 1 Coríntios, dentro do contexto, parece que a situação não era tão ruim quanto estava no momento que Paulo escreveu essa carta. Parece que a igreja não apresentava estes problemas. Nós não sabemos quando Paulo fundou a igreja. Mas pela apresentação do apóstolo Paulo, ali na oração, ele dá graças a Deus, pelos dons, né, que ele viu sendo derramados, pelas conversões, né, que aconteceram,
parece que a igreja estava caminhando bem, caminhando em maturidade e assim por diante, até que começaram a ocorrer alguns problemas. Pode ser que eles estivessem experimentando uma união, está na moda agora, né? Avivamento, né? Uma união, e depois eles se desuniram. Pode ser, mas quando há uma desunião, não significa necessariamente que havia união. Logicamente, não tem uma relação com a outra. Pode ser que estivessem sempre desunidos. Isso pode acontecer. Pode ser. É. Isso mesmo. Sim. Pode ser. Essa sua pergunta é o que eu estou tentando responder. Não há uma relação lógica entre uma igreja que está desunida, que necessariamente ela era unida. Não há uma relação lógica. Ela poderia ter sido sempre desunida. A gente não sabe. Pode ser que fosse uma igreja mais unida, porque assim 100% unida também não existe, né? Não existe igreja local perfeita. Pode ser que os problemas fossem menores. A gente não sabe. Mas dentro da tua pergunta, né, do pressuposto que você partiu, se há desunião é porque havia união. Esse pressuposto, né, não, digamos assim, não está logicamente, não é logicamente coerente. Poderia já haver desunião desde o começo. Poderia, né? Por exemplo, entre o grupo crente e o grupo que não é crente dentro de uma igreja. É um grupo que... E a igreja tem isso, né? Mas, enfim, meus irmãos, vamos lá. Bom, primeira questão, o problema é definido como falta de unidade ou falta de união. Observemos, então, vamos fazer a leitura aqui observando esse apontamento do apóstolo Paulo. O versículo 10 nós vamos deixar mais para frente, mas vamos ler, não vamos tratar tanto deles. Olha só, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora ele aponta o erro, tá? Eu estou usando aqui o erro primeiro, tá? Mas ele aponta o erro. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, ou em algumas versões Cloé, de que há contenda entre vós. A palavra contenda aqui é divisão. É uma palavra que pode ser traduzida como divisão também. Então, veja, essa nossa irmãzinha aqui danadinha, né? Contou para o apóstolo Paulo, né? Foi lá, levou a informação para o apóstolo Paulo. Essa nossa irmãzinha aqui, né? Eu vou contar tudo para o apóstolo Paulo que está acontecendo aqui nessa igreja, né? Então, olha só, foi informado que havia o quê? Havia divisão. Olha só que interessante, isso que eu vou falar agora não está necessariamente dentro do nosso assunto, mas é importante a gente destacar. Muita gente, irmãos, pensa que uma coisa só é de Deus quando essa coisa é revelada. Né? Veja, por exemplo, esses movimentos carismáticos, né, de busca de dons extraordinários. Para muitos destes movimentos, uma coisa só é de Deus se foi revelada do céu. E mesmo no período canônico, no período em que Deus estava inspirando, período que acabou, né, porque Deus não está mais inspirando, né, a Bíblia já foi dada, Deus está iluminando. Mesmo nesse período, Deus agia de forma ordinária, ou seja, de forma comum para se revelar. Um exemplo muito clássico disso é Lucas. O que é que Lucas diz no começo do Evangelho de Lucas e no começo de Atos? Que ele empreendeu uma pesquisa e ele foi perguntando para as pessoas, né, sobre Jesus Cristo, porque ele mesmo não presenciou, não viu Jesus, ele não era um apóstolo, Lucas. E veja, essa pesquisa de Lucas não foi dada direto do céu. Então, esses tipos de versículos aqui, irmãos, devem colocar a gente com o pé no chão. Não, avivamento é só quando tem revelação. Deus só está agindo quando tem uma coisa sobrenatural, fora do comum. Não, Deus age no ordinário. Inclusive, muitas vezes o ordinário para Deus é extraordinário.
Porque, veja, Lucas escreveu, fez uma pesquisa que se tornou inspirada, no mesmo nível de Apocalipse, por exemplo, que foi uma revelação extática. Agora, olha isso daqui. Paulo não poderia estar dizendo assim: irmãos, eu estava orando e Deus me revelou que há divisão entre vós. Deus me revelou aqui, eu estava orando. Paulo não usa esse tipo de apelo. Esse tipo de apelo que as pessoas usam por aí. Nem o apóstolo Paulo usa. Exatamente. Né? Mas Paulo diz, ele usa o ordinário, quer dizer, o comum. Ordinário no sentido de comum, né? Olha, fui informado por uns irmãos aí da igreja que há divisão entre vocês. Deus age assim, irmãos. Ah, mas Deus não está agindo porque alguém foi falar. Tá bom, então rasga a Bíblia, então, porque está aqui. Não é verdade? Então, isso é bom abrir esse parênteses para que a gente entenda. O Evangelho não é só de questões extraordinárias, fora do comum. O Evangelho é o dia a dia. Essas coisas que aconteceram na Escritura de forma extraordinária não foram uma regra para todos os tempos. Pode acontecer, em muitos casos, mas não é uma regra. Tá bom? Então, vale a pena a gente abrir esse parênteses e agora fechar esse parênteses também. Então, versículo 12, ele continua. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, o que parecia que estava acontecendo aqui era que existiam grupos nessa igreja e que cada grupo estava ali tendo preferências em relação a um dos pastores que passou por aquela igreja. A igreja que está mal de pastores aqui, na igreja de Corinto, né? Está mal de pastor, né? Então foi Pedro, Apolo e Paulo. É Pedro, Apolo e Paulo. Né? Que aqui, Pedro está aqui como Cefas, né? Que é o nome em aramaico de Pedro, né? Mais conhecido como Kefas, né? Que é a pronúncia correta aqui. E outros que diziam o seguinte, de vez em quando tem que gastar um pouco do aramaico, né? Tem um grupo aqui que se diz de Cristo, que alguns estudiosos entendem que era um grupo que dizia o seguinte, não preciso de liderança. Não sou nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo, quer dizer, não estou ligado a nenhum pastor. Que, por alguns aspectos, era um grupo pior, porque era um grupo insubmisso, não queria submeter a ninguém. Mas o que importa aqui para nós é que essa igreja estava dividida. O que importa para nós é que o problema foi diagnosticado. Tá bom? Nós temos algumas palavras aqui usadas para expressar essa divisão. Por exemplo, no versículo 10, entre vós divisões, a palavra divisão. No versículo 11, a palavra contendas. E no versículo de número 13 também aparece uma palavra divisão. Né? Acaso Cristo está dividido? No versículo 13, que já faz parte de uma outra sessão que a gente vai estudar. Por isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não atrair as pessoas para nós. Não que eles tivessem feito isso. Nem Apolo, tudo indica que nem Apolo, nem Pedro, nem Paulo se gloriava ou colocava a pessoa deles como centro. Tudo indica que foi um erro da igreja mesmo. Uma falta de compreensão da igreja em dar preferências a esses pregadores, né, esses pastores, obreiros, e elevar essa preferência ao nível de contenda. Mas uma coisa a gente aprende aqui, eu vou fazendo algumas aplicações, tá? A gente não pode levar as pessoas a nós. Quando nós trazemos as pessoas para a nossa personalidade, isso é um erro. Primeiro que nós estamos pecando. E depois que quando a gente sai do lugar, a pessoa estava tão ligada a gente que ela para de servir a Cristo. Ela fica indignada. Ela não consegue se estabelecer na fé. Então ela nunca estava ligada a Jesus. Estava ligada ao líder. Por isso que um líder maduro, ele vai saber exatamente separar isso. Olha, você não deve se apegar a mim. Eu estou passando por aqui. Pode ser que eu esteja em outro lugar amanhã. Você deve se apegar a Cristo. Você deve servir a Cristo. Tá bom? E essa, inclusive, é uma característica dos falsos mestres. Observe, por exemplo, eu só vou ler aqui, Atos 20, 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. São os falsos obreiros, os falsos mestres que querem que as pessoas os sigam. Fiquem atrás deles. O verdadeiro discípulo, ele quer que as pessoas glorifiquem a Cristo. Bom, irmãos,
E aqui eu trago também mais uma aplicação para a gente fechar esse ponto do problema, que é que, vejam, a gente não pode esquecer disso, é uma coisa óbvia. As igrejas locais têm problemas. Nenhuma igreja local está livre de problemas. Há divisão, há problemas que precisam ser tratados. Então, a gente não pode romantizar a nossa vida ao ponto de idealizarmos uma igreja que esteja sempre, às mil maravilhas, tal. Isso não vai existir. Se a gente se relacionar com a igreja dessa perspectiva, a gente vai se decepcionar. Por isso tem muita gente decepcionada. Isso acontece com o casamento, porque não é fácil, irmãos, casamento. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Olha, rapaz. Isso acontece com os filhos. Eu vou ter meu filho, vai ficar quietinho na igreja. Olha. Mas é verdade, irmãos, a gente não pode idealizar. A gente tem que ser maduro nesse sentido. O que é ser maduro? Uma hora ou outra, nós vamos decepcionar uns aos outros. Você vai falar alguma coisa, eu vou ficar chateado. Eu vou falar alguma coisa, você vai ficar chateado. Um ao outro. O que a gente tem que fazer? Tratar isso, passar por cima disso, com maturidade. A gente já tem que se preparar para isso. Imagine se Jesus vislumbrasse. Claro, isso não poderia acontecer, mas imaginemos, se Jesus vislumbrasse um discipulado, um círculo de discípulos perfeitos. Os discípulos traíram Jesus. No momento que ele mais precisava, o pessoal estava dormindo, estava lá. Jesus falou, mas como ser humano, Jesus não tinha amigos, eram os discípulos, fora os discípulos. Então, irmãos, a gente tem que ter essa maturidade. Igrejas têm problemas, e muita gente, não vou para a igreja porque tem determinado problema. Pô, mas que raciocínio é esse, né? Quem disse que não tem problema na igreja? Jesus chamou 12 discípulos. Jesus chamou 12 discípulos. Um dos discípulos que Jesus chamou pessoalmente era filho do diabo. Então, Jesus nunca escondeu isso de ninguém. A igreja local tem problemas. Não é perfeita. E a gente está aqui exatamente por isso, para que a gente trate, para que a gente aprenda, para que a gente possa crescer na fé. E a gente não pode usar isso como desculpa. Imagine se as pessoas usassem isso como desculpa nas outras áreas da vida. Minha família tem problemas, vou largar a família. Pior que tem gente que faz isso, né? Mas a maioria não faz. Tem gente que faz, né? Tudo bem. Trabalho. Meu trabalho tem um monte de gente falsa, não sei o que, tal. Vou pedir a conta. Por que não pede a conta? Porque, quando é o dinheiro que está falando, eu vou ficar, né? Eu vou ficar. Tem um monte de gente falsa, mas acho que eu vou ficar, né? Olha, então, vamos ser mais realistas, vamos ser mais maduros. A igreja passa por dificuldades, sim. Toda igreja tem problemas. Tem pessoas crentes que dão problemas, porque nós, crentes, damos problemas. E tem pessoas ímpias que nem são crentes. Então, a igreja é desse jeito, irmãos, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda parte. Já o meu tempo aqui já está correndo. Olha só, vamos lá. 1 Coríntios, agora o 13 até o 17. Paulo, ele dá uma argumentação. Ele argumenta, tá? Pode passar aí. Nosso segundo, isso mesmo aí. A argumentação de Paulo, 13 até o 17. Pode passar. Se os irmãos não conseguirem enxergar, pode vir na escritura, tá? Vamos observar, então, a argumentação do apóstolo Paulo? Vamos lá. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? É uma pergunta retórica. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão agindo como se Cristo fosse dividido. Como se uma parte do corpo de Cristo fosse de Pedro, outra de Paulo. Mas Cristo não pode ser dividido. É uma pergunta retórica cuja resposta é não. Cristo não pode ser dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? A resposta é não. Porventura fostes batizados em nome de Paulo? Não. Então, olha a argumentação de Paulo. Paulo está argumentando, mostrando através dessa argumentação que Cristo é o centro. Cristo é a pessoa mais importante. Eles foram batizados em nome de Cristo, eles fazem parte do corpo de Cristo, que não pode estar dividido.
Versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Só abrindo um parênteses aqui, né, irmãos? Puxar uma sardinha para nós reformados, né? Se ele batizou a casa de Estéfanas inteira, com certeza tinha uma criança lá, né? Naquela época não existia anticoncepcional, não tinha televisão. As famílias tinham muitos filhos. Quando Paulo diz que batizou a casa de alguém, ou seja, a família da pessoa inteira, fica implícito que havia crianças também. Daí essa é uma das nossas bases para o batismo infantil, tá? É quase impossível não ter crianças numa família do primeiro século. E versículo 17, os irmãos podem ler, por favor? Isso, então Paulo está colocando aqui as cartas na mesa. Ele está mostrando quem é importante na igreja. Ele está tirando dele qualquer tipo de suspeita de que ele poderia se gloriar, de que aqueles que no texto são de Paulo poderiam ter uma razão no discurso de Paulo para dividir a igreja por preferência ao apóstolo Paulo. É Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o centro da igreja. Nós somos batizados em Cristo. Então, ele está fazendo questão aqui de demonstrar quem é importante na igreja. E nós devemos fazer isso também. Como disse anteriormente, nós nunca devemos levar as pessoas, inclusive, às vezes corremos o risco de levar as pessoas a uma denominação e não a Cristo. Tem muita gente que é presbiteriano, é levado ao presbiterianismo, mas não é levado a Cristo. Então, nós deveríamos, sim, valorizar as nossas doutrinas, né? Deveríamos estudar a fé reformada, porque, sem dúvida, é a melhor forma de interpretação das Escrituras, mas Cristo é o cabeça da igreja. E vamos aí à solução que o apóstolo propõe. A solução, ele já começa com essa solução, né? Mas eu coloquei como ponto no final aqui, tá bom? Ele já começa aqui no versículo de número 10. Então, a solução proposta pelo apóstolo é essa que está no versículo 10. Os irmãos podem ler o versículo 10? Então vamos lá, vamos observar um pouco essa solução. Resumindo a solução aqui, sejam unidos. Ao contrário da divisão, né? Então, estejam unidos em Cristo. Mas vamos separar algumas coisas aqui. Primeiramente, ele está rogando aqui. Apesar do apóstolo Paulo, nesse exato momento, já começar a usar uma linguagem mais forte, ele vai aumentando a severidade da sua linguagem no decorrer do desenvolvimento da carta. Apesar disso, veja, ele está usando uma linguagem mais amena aqui. Eu rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele roga pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo aqui expressa uma expectativa do apóstolo Paulo, um desejo do apóstolo Paulo para que aqueles crentes fossem unidos no Senhor. E ele vai citar 3 coisas importantes dentro dessa união. Esses crentes deveriam ser unidos em 3 coisas importantes, que estão, de certa maneira, interligadas. A primeira, entendimento. Olha só como isso está exposto no versículo. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. É entendimento. Vocês devem estar unidos no entendimento. A palavra inteiramente unidos aqui é uma palavra retirada da ideia da ligação dos ossos do corpo humano, totalmente ligados, totalmente amarrados, unidos. Então, que vocês estejam unidos, amarrados, ligados em seus entendimentos, com a mesma disposição
mental. Veja, em outras palavras, pensem da mesma maneira. Tem que ter uma unidade na forma de vocês pensarem. Vocês não podem pensar de maneira diferente. Vamos lá, vamos tentar entender isso daqui. A gente pode chamar isso de uma unidade dentro de uma cosmovisão. Uma mesma visão de mundo, que não implica ter o mesmo entendimento em todos os assuntos secundários da vida. Você tem uma experiência em determinadas áreas que eu não tenho. Por isso você tem um entendimento diferente, às vezes muito melhor, em determinadas áreas da vida do que eu. Só que estamos falando de áreas secundárias. Especificidades de trabalhos, a ciência, uma determinada área do conhecimento. Esse texto não está querendo dizer que todos nós devemos pensar da mesma maneira em relação a tudo. Mas a questão da unidade do entendimento é que nós devemos sempre partir do mesmo pressuposto. Nós devemos partir sempre da mesma raiz de pensamento. Porque daí, nas coisas essenciais, nós vamos chegar às mesmas conclusões. Um exemplo que eu estava citando aqui no começo, na introdução. Por que há o mal no mundo? Quando nós temos o mesmo entendimento de acordo com a Escritura, nós vamos dizer que a razão é o pecado. Isso vai fazer com que cheguemos a que conclusão? Que a solução, então, é só Cristo. Mas se em determinado momento uma pessoa parte de um outro pressuposto, parte do pressuposto de que, como eu estava citando aqui do marxismo, né, que é uma luta de classes, né, ela vai chegar à conclusão de que o mal no mundo ocorre por conta de diferenças de classes. Que é uma conclusão que leva à conclusão de que se você resolver o problema econômico, você resolve o problema da humanidade, que é uma conclusão errada. Então, isso é uma coisa essencial. Eu não posso ser um cristão e pensar como um ateu. Eu não posso ser um cristão e partir de um princípio não cristão para chegar a determinada conclusão. Estou citando o marxismo, que tem mais uma ligação com a esquerda política, mas o conservadorismo, que tem mais uma ligação com a direita política, também tem problemas. O conservadorismo também acredita que a solução para a humanidade dos problemas é uma solução política. Que o capitalismo vai resolver os problemas de desigualdade e tudo mais. Não. Então, veja, não estou comprometido com nenhuma ideologia, estou comprometido com o Evangelho. E nós só teremos o mesmo entendimento a respeito das coisas essenciais quando partimos dos mesmos pontos de vista, dos mesmos pressupostos. Às vezes há divisão na igreja, porque cada um bebe de um lado, né? Um bebe de uma ideologia, outro bebe de outra ideologia, e assim vai. Isso vai gerando opiniões diferentes nas coisas que a gente deveria ter unidade. Agora, em coisas secundárias, irmãos, aí, por exemplo, tem gente que torce para o Corinthians. O que foi, irmã? Olha lá, ó. A voz da sabedoria falou ali, né? Eu não acompanho esse negócio aí, já vou dizer para os irmãos que eu não acompanho. Ontem, inclusive, foi quanto? 5-1? Poxa vida. Mas então, irmãos, veja, nós temos diferenças, né? A gente está brincando aqui, mas cada um torce para um time, cada um prefere uma cor, né? Cada um tem a sua preferência pessoal, porque a gente parte de entendimentos diferentes. Você foi criado, a gente brinca de time aqui, né? Talvez você torça para um determinado time, que você foi criado pelos seus pais, a família toda torcia. Não é errado. O problema é a gente levar essa coisa que é secundária ao nível de essencial. E no essencial, a gente parte de pressupostos diferentes. Né? Um está interpretando a vida de acordo com a Bíblia e o outro está interpretando a vida de acordo com o ateísmo. Tem crente que faz isso. E a gente vê um monte de bizarrice nas igrejas e as pessoas se dividindo. Então, por isso que Paulo está falando aqui, olha, mesma disposição mental, mesmo entendimento.
Então, a compreensão aqui é de que Cristo é o centro, de que quando nós entendemos que Cristo é o centro, nós passamos a brigar menos por detalhes. A estética do pregador. Essa era a briga deles, irmãos. Veja, essa era a divisão deles. Não, o Apolo é um cara mais apresentável. Porque Apolo, tudo indica que era mesmo. Apolo ele foi treinado dentro do sistema greco-romano, ele tinha retórica. Então, quem era a favor de Apolo dizia assim, o apóstolo Paulo não prega nada. Vem aqui. Sim, eu estou falando isso aqui, inclusive, a gente vai passando pela carta, a gente vai perceber. Paulo, em determinado momento, diz assim, vocês mesmos dizem que eu sou forte nas cartas e desprezível pessoalmente. Porque a presença de Paulo provavelmente era uma presença desprezível. Agora, isso tem a ver com preferências frívolas, que não afetam o essencial. E eles estavam brigando por coisas supérfluas. Vai haver líderes diferentes. Um vai falar de um jeito mais rebuscado, outro vai falar de um jeito mais humilde. Um vai se vestir de um jeito, outro vai se vestir de outro. O importante é o essencial. Tudo indica aqui que a palavra de Deus, a doutrina dos três, era uma só. Tanto é que em outro lugar, Paulo argumentando, ele vai dizer assim, não, um planta, o outro rega. Eu plantei, Apolo regou. Ele não está contrariando. Paulo em nenhum momento diz assim, não, eu prego uma doutrina, Apolo prega outra doutrina. Não, ele está dizendo assim, em outras palavras, a gente prega a mesma doutrina, o problema é vocês. O problema é que vocês estão se perdendo em preferências humanas. Eu gosto muito desse líder porque ele gostava de bolo de cenoura com chocolate. E esse outro aí não gosta. Não. Veja, tem gente que se divide por conta disso, irmãos. Qual que é o tema da carta? Maturidade. Tem gente que é imatura. Tem gente que vai se dividir por questões supérfluas. Eu não gosto por causa disso, por causa daquilo. Tem a barba branca. Tem a barba branca. Por que não pinta essa barba branca? Pelo amor de Deus. Não. O filho, olha o filho dele. Tribuloso. O filho dele, pelo amor de Deus, olha só. O que está dando para essa criança comer? Veja, irmãos, por incrível que pareça, é um erro imaturo, é um erro sutil, mas é um erro de pessoas que não entenderam que Cristo é mais importante que tudo. Ou não tem pessoas na igreja, igrejas que se dividem simplesmente por uma construção, por uma cor que vai ser pintada a igreja. Aí eu prefiro preto e branco e vermelho. Eu prefiro verde. Então, essa é a questão da unidade no entendimento. Eu coloquei nessa ordem, os irmãos percebam que em azul, as palavras aparecem na ordem do argumento de Paulo, em primeiro. Eu coloquei em último, porque eu tentei organizar do que vem antes. Então, o que vem antes é o entendimento que Deus nos dá. A primeira coisa que Deus faz com a gente é que a gente entenda. Eu só vou falar e eu só vou dar uma opinião se o meu entendimento estiver iluminado. Então, a primeira coisa é a unidade de entendimento. Entendemos que Cristo é o Senhor, entendemos que Cristo é o cabeça da igreja, entendemos que devemos fazer uma leitura da vida baseado na Escritura e não nas ideologias dessa terra. Temos esse parecer, temos esse mesmo pensamento, nosso pensamento está amarrado nisso. Isso vai levar a gente a ter a mesma opinião a respeito das coisas essenciais. Pode falar. Exatamente. Isso. Exatamente. E eu acho que hoje também o que ocorre é o seguinte: o pensamento humano ele se desenvolveu muito.
E a liderança da igreja tem que, pelo menos, tentar demonstrar que a Bíblia não é um livro só de verdades antigas. Que tudo que a gente está vendo na realidade saiu da Escritura. Tudo. Tudo. O nosso sistema ético, o que a gente acha certo, acha errado, a nossa visão de mundo ocidental, tudo isso saiu da Escritura. Então, uma vez que a gente entende que a Bíblia não é só um livro religioso que a gente lê na igreja e tudo mais, mas quando a gente vai falar de filosofia, quando a gente vai falar de doenças emocionais, a pessoa, não, deixa a Bíblia de lado. Ela vai falar de filosofia, não, deixa a Bíblia de lado. Então, se a gente entende que a Bíblia é só um livro religioso para as quatro paredes, se a gente não entende a realidade de que a Bíblia é que lança todos os pressupostos para que a gente entenda toda a realidade que está à nossa volta, a gente não vai ter esse mesmo entendimento. Então, chegou o momento de a gente fazer uma ponte, né? Da gente fazer uma ponte, da gente aplicar a Escritura às realidades que a gente está vivendo. As pautas políticas, por exemplo, né? Toda pauta política que é defendida baseada num pressuposto. E a Bíblia tem os seus pressupostos. A gente deveria comparar esses pressupostos. E a gente vai fazer isso, irmãos. Se eu estiver vivo, né? A gente vai fazer isso, se Deus quiser. Fazer essa comparação para mostrar que, no final das contas, o Deus que fez a realidade, o Deus que fez a família, a sociedade, o magistrado civil, o Deus que fez o ser humano, é Ele que entende por que o ser humano fica doente, é Ele que entende o que o governo tem que fazer ou não. Deus que entende, e Ele nos dá isso através da Escritura, detalhado. Agora, o pensamento da Escritura concorre com o pensamento dessas ideologias. E, às vezes, abraçamos mais essas ideologias do que o próprio pensamento bíblico. Mas vamos lá, porque o tempo está avançando aqui. A questão da... pode deixar, né? Opinião, né? Tendo a mesma opinião. Opinião aqui tem a ver com o parecer, com a expressão daquilo que está no entendimento. Uma coisa aqui, irmãos, está ligada à outra. Se eu entendo uma coisa de maneira bíblica, a minha opinião a respeito daquela coisa... Veja, estou falando de coisas essenciais, tá? Porque tem coisas que não são essenciais, que são marginais. Tá? Eu vou entender de uma maneira cristã, eu vou dar uma opinião cristã, uma opinião bíblica. Então, os gostos pessoais não devem ser motivos de divisão na igreja. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que examinar a nossa opinião. Examinar o nosso entendimento e perceber se a nossa opinião e os nossos entendimentos não estão trazendo divisão à igreja. Alguém disse certa vez que a gente pode ter liberdade naquilo que é secundário e unidade naquilo que é essencial, e amor em todos os casos. Alguém disse isso. Foi um teólogo luterano que disse isso. Essa frase tem os seus defeitos, mas tem muitas verdades também. Sim, podemos, naquilo que é secundário, discordar, e naquilo que é essencial, nós devemos ter unidade. Ninguém vai discutir aqui se a gente pode acreditar que Cristo é Deus ou não, né? Isso é essencial. A gente não tem liberdade de discutir isso, mas a gente tem liberdade de discutir outras coisas da vida, né? Por exemplo, de 4 em 4 anos são enviados documentos para o Supremo Concílio para eles avaliarem algumas coisas. Algumas decisões do Supremo Concílio são diferentes de decisões de outros concílios de igrejas presbiterianas do mundo, naquilo que não é essencial, né? Não tem problema nenhum. Algumas coisas são modificadas depois, são revistas, mas aquilo que é essencial nunca é revisto. Alguma vez o Supremo Concílio parou para analisar se Jesus é Deus ou não? Vamos rever. Se a Trindade é bíblica ou não? O ensino sobre a Trindade? Se a salvação é só pela graça? Se existe a predestinação? Não, porque essas são coisas essenciais. Então, a gente deveria ter unidade naquilo que é essencial, e aquilo que é secundário, a gente pode ter opinião diferente, a gente não deve brigar por isso. Não deve elevar a nossa opinião ao nível de uma idolatria. Porque, às vezes, acontece isso. Eu tenho uma opinião, e eu amo tanto a minha opinião que eu quero que ela prevaleça a todo custo. Há pessoas que idolatram a própria opinião. Quer que a sua opinião prevaleça.
Ainda mais, irmãos, quando se trata de coisas que nós não temos conhecimento. Veja, a maioria das coisas que causa divisão na igreja são coisas que as pessoas discutem sem ter conhecimento naquela área. As pessoas se dividiram por causa de vacina, sem saber a diferença de uma célula para um protozoário. Qual a diferença de uma célula para um protozoário? Não sabe. Mas briga, divide a família, divide tudo por causa disso. Se é uma coisa que a gente não sabe, é secundário, não é determinante para a fé cristã. A gente não deveria chegar ao nível de brigar por conta dessas coisas. A terra é plana. Por acaso o nome dessa besta é... Isso é secundário, isso é secundário. Não vamos brigar por causa dessa questão secundária, né? Você quer ver um exemplo? A igreja de Corinto, eles estavam brigando por causa de questões retóricas. Depois Paulo vai detalhar isso melhor. O que é retórica? É uma arte. Alguém aqui já leu um livro sobre retórica? Poucas pessoas leram. Vocês acham que aqueles crentes que estavam brigando, eles eram especialistas em retórica? Não. É um exemplo de pessoas que estavam brigando por coisas que elas nem sabiam ao certo o que é. Ainda bem que isso não acontece hoje, né? Então, a pessoa não sabe como funcionam os poderes do Brasil. A pessoa não sabe a diferença de governo para Estado. A pessoa não sabe qual a atribuição de cada poder, qual a função do exército dentro da Constituição. Mas a pessoa briga, se divide por conta disso. Famílias se dividem por conta disso. Natal, né? Vai passar um Natal. Tem que ter um Natal para cada círculo. Não vou comer com fulano. Faça um Natal para ela. Não, aí tal pessoa vem até às 19 horas, aí o outro grupo vem das 21 em diante, e por conta de coisas secundárias. Coisas que não são importantes. Por isso, irmãos, Paulo vai chamar isso aqui, no contexto geral, de imaturidade. Imaturidade. Devemos brigar? Sim, quando a coisa for séria. Quando estiver em jogo questões primordiais e essenciais. Mas o que a gente está vendo no contexto evangélico, de uma maneira geral, é a briga por conta de questões que não tem nada a ver, né? Questões secundárias. E, por último ali, irmãos, em palavras. Onde que está isso dentro do nosso texto? Lá no verso 10. Os irmãos podem ler? A parte que está em azul. Faleis todos a mesma coisa. Por quê? Quando a gente entende uma coisa, quando a gente formula a opinião baseada no nosso entendimento, o que vai acontecer? A gente vai falar. E aí é o ponto que a briga vai acontecer. Esse é o controle que a gente tem que ter. Por isso que Tiago diz que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por isso nós deveríamos pensar se as nossas palavras têm trazido mais união ou divisão. Há pessoas que só falam para promover divisão. Está vendo ali? Aí você ficou sabendo? De tal coisa, e fala uma coisa aqui, fala uma coisa ali, murmura aqui, murmura ali, trazendo divisão. E não faz as coisas, não usa a sua língua para trazer união para a igreja. Como vocês acham que eles estavam conversando entre eles na época? Não, eu prefiro Paulo. Paulo foi... ele é um apóstolo mesmo. Apolo não é um apóstolo. Não era mesmo, né? Não, mas eu prefiro Apolo, que Apolo, né, aquela retórica, né, diferenciada, né, o jeito dele falar, tudo mais. Então, veja, as pessoas ficavam difamando um ao outro. Vocês acham que o grupo de Paulo, que preferia Paulo, não difamava Pedro e Apolo? Com a língua? Com certeza. O grupo de Apolo não difamava o grupo de Paulo e de Pedro? E assim
sucessivamente. Meus irmãos amados, alguma pergunta, alguma questão? E eu vou para o encerramento e o nosso tempo ali, ó. Foi longe, hein? Hoje. Alguma questão importante? Então, nós vamos finalizar, concluindo que a igreja de Corinto estava dividida por uma percepção errônea que consiste no abandono da centralidade da pessoa de Cristo. Eu ouvi uma história, e eu quero finalizar com essa história, do cavalo e o pônei. Já viram a história do cavalo e do pônei? Não? O cavalo e o pônei estavam caminhando, e o pônei estava carregando toda a carga, né? E o dono dele estava caminhando. Já viu isso daí? Vocês ainda não viram ali. E o pônei estava carregando todo o peso. E o pônei falou assim para o cavalo, me ajuda a carregar um pouco o peso aí. E o cavalo, não, carrega você. E deixou o pônei carregar. Em determinado momento o pônei ficou doente e morreu. O que o dono fez? Colocou toda a carga sobre o cavalo e colocou o pônei também em cima do cavalo. E o cavalo ficou pensando, poxa, se eu tivesse dividido a carga, eu não estaria sofrendo agora. Então, a ideia é que nós temos que nos unir. Nós temos que ajudar uns aos outros. Não conseguimos ser cristãos de uma maneira bíblica, no ideal cristão, dentro das limitações humanas, sem um ao outro. Nós precisamos nos unir. Precisamos entender as coisas da mesma maneira naquilo que é essencial. Precisamos, consequentemente, ter as mesmas opiniões naquilo que é essencial e falar a mesma coisa. Ter o mesmo propósito de união, de entender que Cristo é o Senhor da igreja. Pode passar. E aí nós temos essas duas aplicações gerais. Cristo deve ser o maior que nossas preferências pessoais. E a consequência disso é que devemos trabalhar com todas as forças pela unidade dos filhos de Deus, examinando nossos pressupostos, opiniões e palavras. E aí a gente finaliza.